se um padre pode ser eremita e se é melhor antes ou depois do seminário. Sim, um padre pode ser, sim, eremita. Existiram poucos, mas existiram na história da igreja padres que foram se retirar como eremitas, incluindo teve um bispo que foi e se retirou como eremita, né? Então, sim, um padre pode ser eremita. Agora, mas o que é melhor, antes ou depois do seminário? A minha opinião é que seria melhor antes, tá? Ser eremita antes, por conta de uma questão de base espiritual maior, porque quando você passa a ser eremita, né, seja você um eremita leigo, ou no caso um eremita religioso, que condiz melhor com depois o sacerdócio, né, você vai ser um religioso, né, um eremita religioso, então, eremita padre religioso, entende? Então, acaba te dando uma base espiritual melhor do que apenas viver o que muitos padres dizem que é o sacerdócio secular, né? Então, eu sou sacerdote, mas eu sou secular, né? Ou seja, ele está no mundo. Não, a partir do momento que você é eremita, a própria vida do eremita exige renúncias do mundo, renúncias de si mesmo, etc. Então, seria melhor você ter essa experiência, né? Viver essa vida antes. Ou você fazer uma experiência de para viver nessa vida, ou se você tem certeza, abraçar essa vida, mas tem que ter certeza, gente, porque, né, não pode abraçar algo que você não pretende ir até o final, tá certo? Porque é um compromisso com Cristo que tem que ser até o final. Então, você vivendo essa vida primeiro é melhor, para que quando você vá para o seminário, você tenha uma base de fé, uma base espiritual, e não perca de vista justamente o eremitismo, tá? Depois que você entrar no seminário, papapá, você vai ter que pedir autorização para o bispo, tá? Ou para a ordem, se você for entrar numa ordem. Você vai precisar pedir autorização para o bispo, se tiver um bispo, né? Vai precisar de pedir autorização. E você nunca vai ser um eremita autônomo, vai ser diocesano, tá? Então vai estar sempre abaixo da ordem do bispo. Agora, quem já é padre, por exemplo, tem muitos padres por aí. A pessoa já é padre e quer ser eremita, tá? Então, eu digo assim, né? A menos que o bispo seja do lado do Papa Bento XVI, que é o verdadeiro Papa, ou seja, esteja do lado da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, o padre ele tem que, caso contrário, o padre vai ter que romper com aquele bispo, né? Porque é um bispo da falsa igreja, né? Uma falsa igreja católica. O padre vai ter que romper com aquele bispo para então viver a sua vida eremítica, né? E tudo mais longe das heresias, longe dos borgolianos, tá? Para ser um verdadeiro eremita. Tá? Porque os eremitas sempre estiveram do lado certo, mesmo quando todos estavam contra Santo Atanásio, né? Todos os arianos, todo o império, etc. Os eremitas estiveram do lado de Santo Atanásio, tá bom? Então, caso já tenha um padre que queira ser eremita, se o seu bispo for bergogliano, você tem que romper com o seu bispo, porque não podemos obedecer a hereges excomungados, tá? E então você vai ser sacerdote, sendo uma luz para as pessoas, né? Sendo sacerdote e eremita para levar as pessoas a ter bastante fé, tá? Então é isso.